TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Bom dia. Isso daí, tem que ser com alegria, né? Inclusão é motivo de alegria, não é isso? Quando a gente tem um evento como esse, que nós temos a oportunidade de discutir a inclusão no mercado de trabalho, né? Bom, primeiramente eu queria desejar boas-vindas a todos vocês. É um imenso prazer, né, para a APSA, eu pessoalmente, e eu tenho certeza que toda a minha equipe aqui do Grupo Gestão de Pessoas com Deficiência, poder fazer esse primeiro fórum de inclusão, né? É um desafio. A gente sabe que tem muito a se falar, a ser debatido, e esse fórum é justamente essa oportunidade. É a APSA abrindo esse espaço para debate. A gente sabe o quanto que tem no mercado, existe ainda muito preconceito, né, em relação à questão da inclusão, da pessoa com deficiência. E eu creio que, assim, muito desse preconceito é falta de informação. Então, eu acho que do momento que a gente leva a informação para um público do mercado de recursos humanos, do mercado, é uma forma de nós também quebrarmos esse preconceito existente e fazer a inclusão acontecer de verdade, né? Não simplesmente cumprindo uma lei de cotas, mas fazer a inclusão propriamente dita, de uma maneira ampla e verdadeira dentro das empresas, né? Quebrando a barreira das diferenças, né? As barreiras atitudinais no mercado. Embora eu já falei um pouco aqui da questão da inclusão, mas eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a associação. A APSA é a Associação Paulista de Recursos Humanos Gestores de Pessoas, é a associação mais antiga de recursos humanos no Brasil, na ativa. Então, a APSA ela nasceu em 1960. Se vocês perceberem, a sigla ela não bate com a marca, né? O extenso não bate com a sigla, justamente pelo fato que a APSA ela vem se atualizando. Quando ela nasceu lá em 1960, não se falava em recursos humanos, né? Não se falava em gestão de pessoas, não era esse termo usado. Então, a APSA era a Associação dos Administradores de Pessoal de Santo Amaro, porque era um polo industrial muito forte naquela época, e formado por pessoas do departamento pessoal, né, de empresas daquela região. A APSA cresceu, a APSA se atualizou, se tornou uma associação tradicional, mas não parada no tempo. Ela se atualizou e aí percebemos a importância de se falar em recursos humanos, a importância de se falar em gestão de pessoas, e aí, como a marca já era forte, decidimos manter a marca, mas a sigla mudou e as ações dentro da APSA também. A APSA também promove vários fóruns. O Fórum de Inclusão é um deles. Nós tivemos ainda esse ano o Fórum de CEOs, que é específico do Grupo de Seleção e Treinamento, onde chamamos CEOs de empresa para debater temas da área de recursos humanos, o Fórum de Remuneração e Benefícios, Fórum Internacional de Saúde, e agora, hoje, estamos aqui no Fórum de Inclusão, o primeiro Fórum de Inclusão. Como que nasceu, né, essa ideia desse fórum? Na realidade, nasceu do grupo de estudo de gestão de pessoas com deficiência. A APSA não tinha, esse é o grupo mais novo que a APSA tem. Nasceu em 2009, quando, na realidade, eu já estava na APSA, via uma demanda importante para se debater esse tema, e aí as coincidências do destino, para quem considera que existem coincidências, né? Não sei, o universo conspira muito forte a nosso favor. A Fábia Silva não está presente aqui, tudo bom, Marta? A Fábia Silva, mais duas pessoas que hoje não estão mais conosco, que é a Fernanda Ribeiro e a Thaisa, me procuraram e falaram assim: olha, Luciano, a gente queria fazer uma parceria com a APSA para debater o tema de inclusão. Elas já estavam muito alinhadas lá com o Espaço da Cidadania e queriam ampliar essa forma de debate. E foi muito interessante, porque foi numa época que eu já estava pensando nessa questão. Então, aí fizemos essa parceria, o grupo começou a crescer. Hoje, a Fábia permanece, ela está como diretora do grupo de gestão de pessoas com deficiência. Temos ainda no grupo
Eu acho que é importante dizer porque assim, a gente não vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, existem pessoas aí nos bastidores, enfim, que estão fazendo isso acontecer. Gente, aqui até por ser um fórum de inclusão, a gente se preocupou muito com a questão da acessibilidade, a questão da parceria. Eu quero agradecer muito aqui à PAI pela oportunidade. É uma instituição referência no mercado de inclusão, então foram de pronto, aceitaram aí a parceria. Quero agradecer aqui a Inilibras pela Cássia, né? Então, que está representando aqui como intérprete de Libras. E eu quero fazer aqui um pedido de desculpas, né? Um meia-culpa aqui às pessoas com deficiência visual pela questão da audiodescrição. Porque nós não ignoramos este fato, nós simplesmente não conseguimos uma parceria a tempo do evento para poder proporcionar a audiodescrição para esse grupo, tá bom? Então, não foi algo que ignoramos. Realmente não foi possível. No próximo evento, prometemos que estaremos aqui sim, com toda a acessibilidade para todos os grupos de deficiência, porque isso, sem dúvida, que é bastante importante. Tá bom? E também não é por acaso que o nosso anfitrião é a PAI, né? Então eu quero chamar Fábio Gonçalves, que é o supervisor de qualificação e inclusão profissional da PAI. Fábio, por favor. Bom, a PAI de São Paulo, acredito que, pelo menos ouvi falar, todo mundo já ouviu falar, né? A PAI de São Paulo tem 52 anos, né, de atuação, só um ano mais nova que a APSA, né? E tem contribuições importantes na área de inclusão de pessoas com deficiência. Foi uma organização que trouxe a questão da estimulação precoce para o Brasil, até o modelo das oficinas protegidas, que agora nós desativamos, né, mas que em algum momento histórico foi importante, né? Então, somos muito conhecidos aí, vou colocar aqui pelo teste do pezinho também, que nós realizamos na cidade inteira. Tá? A nossa missão é promover a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, produzindo e difundindo conhecimento, né? Nós temos o Instituto APAI, que trabalha com a questão da difusão de conhecimento, e todo o nosso trabalho tem um foco na pessoa com deficiência intelectual. Eu gostaria de ouvir a tua opinião mesmo. Como que você entende iniciativas como essa para relacionar a questão da inclusão no mercado? Bom, Luciano, também dizer que para nós foi uma honra, né, receber a APSA, que nós sabemos da seriedade e importância, né, do trabalho. Acho que a APSA promover um encontro como esse, acho fundamental, porque nós sabemos que tudo acontece a partir da área de RH, quando a gente fala de inclusão. Então, poder realmente tratar desse tema mais especificamente, trazendo pessoas importantes, como a Marta Gil, que falou, como o próprio Melo, que já foi superintendente do trabalho, acho que é uma contribuição muito grande, né, e nós, da PAI de São Paulo, ficamos muito felizes de estar participando. Vamos dar continuidade, chamando o senhor José Roberto de Mello. Por favor, uma salva de palmas para o José Roberto. É um prazer enorme vir para a PAI de São Paulo, pois foi aqui que eu comecei a entender a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Quando a lei não estava batendo na minha porta ainda, eu era diretor de recursos humanos de uma multinacional aqui da Zona Sul, que já foi embora, como tantas outras, foi para o interior. E a gente tinha questões bem pragmáticas. Então eu precisava aumentar a produção de certas peças aqui, que era basicamente um movimento repetitivo, de pegar componentes, encaixar e colocar numa caixinha. Era o dia inteiro fazendo isso. A gente começou a olhar aquilo, produtividade, quantidade de pessoas, qualidade, e achamos a PAI aqui. Então o que nós fizemos? Combinamos com o pessoal da PAI, mandamos as peças para cá, tem todo aquele trâmite burocrático, em ICMS, isso aí, aquilo, transporte, mas tudo bem. O frigir dos ovos dava lucro. Então a gente mandava as pecinhas para cá, a garotada aqui montava e devolvia os componentes montadinhos para nós. Índice de qualidade, vocês podem imaginar? Acima de 100%, como se fosse possível. Mas 100% de qualidade, presteza, prazo, sem problema nenhum. O que nós fizemos? Conversamos com o pessoal da PAI, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa garotada para lá. Mas
Que figura jurídica eu vou usar para pegar um bando de garotos e garotas, né, todos com deficiência intelectual, e colocar dentro da fábrica? Comecei, olha aqui, olha ali, estagiário. Solução brilhante. Contrata como estagiário. Isso aqui é uma escola, a lei de estagiário permite. Então contratamos a garotada como estagiário e colocamos lá na fábrica. Foi uma maravilha. Lógico que nós tivemos que fazer mais ou menos o que foi dito aqui. Não dá para você pegar um bando, uma turma de deficientes intelectuais, colocar numa fábrica que tem 1.500 ditos normais. Eu não sei mais quem é normal, quem não é, mas o pessoal normal recebendo aquele bando de garotos e garotas com deficiência intelectual. Você tem que preparar o restaurante, a portaria, o banheiro, como é que a gente recebe essas pessoas, o transporte, como é que alimenta, como é que eles vão até o restaurante e tal. E aquele monte de mito, né? Ah, essa garotada, eles não vão saber o que vão fazer, eles vão se perder no meio da fábrica, a fábrica é enorme, aquela história toda. Então, terapeuta, técnico de segurança, assistente social, engenheiro, todo mundo junto. Vamos lá, vamos ajudar a garotada. E o pessoal da produção torcendo o nariz, né? Não sei como. Você vai colocar um bando, desculpe a expressão, um bando de louquinho aqui para montar as nossas peças aqui dentro? Falei, qual o problema? Eles já montam lá. Não, mas aqui é diferente. Diferente o quê? A sala, o ambiente, até melhor, os equipamentos estão todos aqui, é mais fácil, tudo. Não, foi aquela briga para convencer. Aquele pessoal que dentro da empresa ajuda muito, né? Chefe. Chefe ajuda, não ajuda? É bom ter chefe, não é? Aliás, eu digo, cuide bem do seu chefe atual, porque o próximo pode ser pior ainda. Então pegar aquela chefaiada, explicar para eles, olha, agora vocês vão ter como subordinado um bando de moleque, meninas e meninos, né? Tem lá os seus problemas, mas que são excelentes montadores de peças e tudo mais. O chefe lá da área de embalagem entra na minha sala e fala, Melo, temos um problema. Eu falei, ferrou, agora ferrou, depois de todo esse tempo, a coisa estava indo tão bem, assistente social dizendo que estava uma beleza, não tinha problema com médico, falta, não tinha nada. Ele virou e falou assim, Melo, não dá para a gente colocar só deficientes aqui na linha? Eu falei, como assim? Você era o cara que mais me encheu o saco porque eu não queria. Agora você quer? Nossa, você precisa ver como melhorou a produtividade lá. Porque aqueles moleques, aquelas meninas, eles são terríveis. Você dá uma coisa para eles fazerem, eles vão fazer exatamente aquilo. Não desvia nem 1 milímetro. Você diz que agora está na hora do almoço, eles saem e vão para o almoço. Terminou a hora do almoço, eles voltam a trabalhar. Terminou o dia, eles saem e vão embora. Nenhum problema. Mas foi assim uma experiência extremamente gratificante. E eu acho que nós todos, vocês principalmente, nós todos devemos ser paladinos e paladinas dessa missão. Ir para dentro da empresa e convencer o nosso patrão lá, não é do fato de que tem uma lei, das vantagens de contratar deficiente. Sabe qual é a maior vantagem que eu vejo? Dá lucro. Contratar deficiente dá lucro. Não é porque é negócio de fundo de garantia, que é negócio da aprendizagem de 8 países, isso é besteira. É porque eles são extremamente comprometidos, produtivos, interessados, compromissados. Você encontrar o lugar ideal na sua empresa, ajustar esse local de trabalho para eles, vocês vão ter gratas surpresas extremamente positivas com a contratação desse pessoal. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer primeiramente a tua disponibilidade em fazer parte aqui do primeiro Fórum de Inclusão da APSA. É um momento muito importante para a associação e por você ter colaborado. Eu gostaria de ouvir um pouco de você, assim, qual a importância, né, de eventos como esse para o mercado de trabalho, enfim. Olha, Luciana, eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos numa cruzada, né? Todos nós. O pessoal de recursos humanos, a APSA, as instituições, o governo, a sociedade de forma geral, nós estamos numa grande cruzada que é resgatar a cidadania, a qualificação, a empregabilidade das pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que elas são tão importantes como qualquer outra pessoa. Elas têm os mesmos problemas que as outras pessoas têm. No momento que nós estamos vivendo um nível de alta empregabilidade no Brasil, ou seja, a carência de mão de obra de toda a natureza, é extremamente útil, importante que a gente abra oportunidades para esse pessoal. E a APSA está de parabéns por desenvolver mais esse fórum tocando nesse assunto. Eu achei muito interessante a tua fala na sua palestra,
quando você comentou da questão que a gente ouve muito, né, a área de recursos humanos justificando a não contratação ou as dificuldades, alegando a capacitação, falta de capacitação desse público, ou dificuldade de encontrar esse público no mercado. E você abordou muito bem, dizendo que, na realidade, a questão da capacitação não é inerente à questão da pessoa com deficiência, né? Isso é muito importante. É isso mesmo. Há alguns mitos, né? A nossa área, a área de recursos humanos, que eu amo, né? Trabalho com ela há muito tempo, a gente tem alguns mitos. E um dos mitos que se criou foi essa questão de que as pessoas com deficiência não têm qualificação. Sem dúvida, em alguns casos, ou em muitos casos, não tem mesmo, porque nós as abandonamos, né? Nós não demos a atenção que deveríamos ter dado a essas pessoas. Mas elas têm um potencial enorme, elas são inteligentes, falta a elas qualificação, mas também falta a outros profissionais, a outro tipo de pessoas, qualificação. Nós estamos vivendo um momento em que você vê, pelas reclamações, até pelas opiniões do profissional de recursos humanos, carência de mão de obra qualificada em todas as áreas. E o deficiente é uma oportunidade ímpar, porque ele pode ser desenvolvido, ele meio que uma pedra bruta para você burilar, para você trabalhar, para você desenvolver, né, para você moldar, e ele tem uma necessidade enorme, ele quer provar que ele é capaz. Essas pessoas são extremamente comprometidas, compromissadas, querem mostrar a sua capacidade. Aí tem uma oportunidade enorme para os bons profissionais de recursos humanos. Ok, então falta realmente uma consciência maior do mercado de recursos humanos, né? Eu acho que sim, eu acho que falta um olhar primeiro para dentro da empresa, olhar o seu planejamento estratégico, quais são as suas carências de mão de obra, que tipo de profissional eu estou buscando, qual é a rotatividade em determinados cargos, o que eu pretendo evoluir em termos de quadro de pessoal nos próximos anos, e aí olhar oportunidades para essas pessoas com deficiência, olhar as boas instituições, olhar as boas associações como a APSA, boas instituições como a PAI, que fazem trabalho seríssimo nessa área, que não tem essa visão meramente assistencialista, pelo assistencialismo, ou a responsabilidade social só pela responsabilidade social. É a responsabilidade social pelo engajamento, pela criação de oportunidades. Eu acho que este é o caminho para todos nós. Como que foi, né, a importância que você vê num evento como esse e o que você está achando desse evento? Eu fico assim, eu estou extremamente feliz com essa oportunidade, né? O evento, ele é pontual, né? É um marco, a qualidade é ímpar, né? E é uma oportunidade imperdível. Então, para mim, é tudo. Muito obrigada. O que você está achando do fórum? Enfim, a gente gostaria de um parecer aí de você nesse sentido. Olha, é de extrema importância não só para a gente ter a informação, né? Mas para que a gente consiga propagar para as demais empresas que estão iniciando ou que estão em andamento, o conhecimento do que é inclusão, do como fazer, o que fazer, nos ajuda no dia a dia, né? E incluir é tão difícil por uma série de questões e os fóruns, eles têm essa importância. Nós nos conhecemos recentemente num evento, né, onde vocês foram, a Johnson foi premiada pelo case de inclusão e realmente assim, chamou muito a atenção. Então eu não podia deixar essa oportunidade de passar e ter vocês aqui para apresentar realmente, porque a ideia é a gente apresentar os cases de sucesso, mas a gente sabe que um case de sucesso ele passa por facilidades, dificuldades, até ele acontecer, né? Então fala um pouquinho da gente sobre esse case, como que foi, embora você já apresentou na próxima de uma maneira mais sucinta, um pouquinho sobre ele. Um dos grandes desafios para ter essas pessoas com deficiência na Medical, especificamente, que é uma das empresas do grupo Johnson & Johnson, foi conseguir encontrar as pessoas qualificadas dentro do perfil que nós queríamos. E isso foi um diferencial, né? Nós ganhamos o prêmio Inclusive porque, além de incluir essas pessoas no mercado de trabalho, hoje 70% das pessoas com deficiência dentro da Medical, elas têm curso superior e alguma experiência prévia, e somente 30% são estudantes universitários, e que é é extremamente diferenciado dentro do mercado.
importância que você acredita que tem um fórum ou iniciativas como essa para o mercado de trabalho, enfim? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de falar, porque eu acho que falar sobre a questão da pessoa com deficiência, ela tem que ser ocupada em qualquer espaço, em qualquer horário. Então, qualquer espaço que você abra para a gente falar a respeito das potencialidades e da crença que se deve ter na diversidade, nas diferenças, é muito importante que se abra esse espaço. Com relação ao fórum, é isso que eu acabei de dizer, você abre um fórum de discussão exatamente para as pessoas que eu considero de maior importância dentro da empresa, que é o pessoal de RH. Né? É eles que vão selecionar, eles que vão acreditar em linha de frente, né, na questão da contratação da pessoa com deficiência. E depois, como eu disse lá na palestra, o convencimento interno dos gestores, dos gerentes, dos CEOs, de que aquilo dá bom resultado. E como que você acha que está essa questão no mercado? Está havendo uma mudança, uma ampliação de consciência? Já houve, tem um caminho longo pela frente? Você acha que está tendo uma mudança de cultura nesse sentido, em prol da pessoa com deficiência? Olha, é que a questão é tão vasta, o buraco é tão grande, a divisão entre a sociedade comum e as pessoas com deficiência era tão enorme, que a gente fala, olha, se fez muito, se avançou muito, mas falta muito para fazer. Porque era enorme a distância que existia entre as pessoas que não têm, entre aspas, nenhuma deficiência, né? Porque todos nós temos, inclusive as deficiências piores, que são as deficiências de caráter, né? Então existiam essas diferenças tão grandes que o quanto se avançou não se chega perto do ideal. Ainda tem muito que se fazer. O número de pessoas empregadas cresceu muito, o número de pessoas dentro da escola cresceu muito, a acessibilidade dentro das grandes cidades também foi um avanço enorme. Por exemplo, hoje a cidade de São Paulo, dentro dos outros 2 últimos governos, aí se saiu de 200 e poucos ônibus para mais de 5 mil ônibus adaptados. Só que falta muito ainda, falta exatamente convencer as pessoas a ter atitudes mais saudáveis. O reconhecimento do outro como principal ferramenta de crescimento. Toda vez que eu encontro uma pessoa na minha frente, seja ela deficiente ou não, eu tenho que acreditar que aquele é um momento único de aprendizado, porque ela é diferente de mim. Aprender com as diferenças, né? E você comentou uma coisa que eu achei muito interessante na sua palestra, porque quando a gente fala, até por conta que a APSA é uma associação de recursos humanos voltada para o mercado de trabalho, a gente acaba dando esse enfoque. Só que, assim, existe um outro contexto também que é envolvido nisso, que é a questão da educação, a família, mesmo que você muito bem colocou. De que maneira que você acha que todos esses outros âmbitos, né, colaboram ou não com a pessoa com deficiência para ela se inserir na sociedade como um todo, não só na questão do mercado de trabalho? Eu acho que a família é o primeiro passo para se falar de inclusão. A família tem que ter consciência de que ela tem que trabalhar para a inclusão. Por ter um filho deficiente ou por ter um parente deficiente, ela tem que, em primeiro lugar, dar liberdade a essa pessoa. Não fazer superprotecionismo, não ficar carregando tudo, levando para lá e para cá, sabe, trabalhando como se aquela pessoa fosse um completo incapaz. E isso é superprotecionismo, e o superprotecionismo é uma das grandes características do preconceito. Então, a família contribui em dar a liberdade ao deficiente, em deixá-lo crescer. Tem muitos pais que chegaram para mim e falaram assim, mas o meu filho pode cair na calçada. Tá, mas o filho de qualquer um pode cair na calçada. Cadeirante ou não, cego ou não. Uma pessoa que anda pode cair na calçada e quebrar uma perna. Todos nós caímos na vida, todos nós temos obstáculos na vida. E se não deixar os deficientes experimentarem os obstáculos da vida, eles não se fortalecerão para o futuro. Porque é só apanhando que a gente fortalece. É só enfrentando problemas que a gente arruma formas de controlar, de contornar, de vencer, de crescer e de se aprimorar nas coisas que se faz. É só através dos problemas que nós conseguimos crescer. Então tem que soltar, tem que liberar, não tem que ter medo.
escutei há pouco tempo uma professora dizendo o seguinte, olha, aliás, uma professora indígena, acho que de Mato Grosso, que estava um depoimento lindo, que ela estava recebendo crianças com deficiência na sala de aula. E ela disse, olha, quando nasce uma criança com deficiência, não tem mãe que fez curso antes para ter filho com deficiência. A cegonha traz essa criança, né? E aí você vai aprendendo com ela, né? E ela disse, eu estou me sentindo capaz, eu vou acertar algumas vezes, vou errar algumas vezes, né? Você falou uma coisa acho que é muito interessante, que da questão da capacitação. Existe um mito, né, de que a pessoa com deficiência, existem poucas pessoas capacitadas, muitas empresas justificam a não contratação por conta disso. Você trouxe números para a gente, né, números importantes que mostram que isso realmente é um mito. É um mito, é um mito. E eu acho que é importante a gente ter esses números justamente para mostrar, porque a gente foi criada essa ideia, né, Luciano? E aí as pessoas vão repetindo como se fosse um mantra. Não tem escolaridade, não tem escolaridade, não tem qualificação, e pronto. E ninguém se preocupa em parar de dizer assim, mas é isso mesmo? Né? Então, eu acho que número serve para isso, né? Para dizer, olha, não é bem assim, a fila andou. Isso já foi numa época, mas hoje em dia não é mais. Eu acredito fortemente que o empreendedorismo é sim uma saída, inclusive para essa questão de que as empresas sempre reclamam, as pessoas com deficiência não estão capacitadas, ainda não chegaram nem ao colegial, ao segundo grau, como é que eu vou empregá-la? Então, de repente, como eu citei, muitas pessoas são criativas, apesar de não enxergarem, apesar de estarem numa cadeira de roda, então eu apoio fortemente, já inclusive indiquei essa questão do MEI, que eu citei, o microempreendedor individual, para outras pessoas também com deficiência, que é uma forma de você se formalizar e prestar serviço, independente, que a minha área é eventos, é promoção de eventos, mas tem uma série de cargos, né, de classificações, de ocupações da classificação brasileira de ocupação que a pessoa com deficiência pode se inserir e, assim, criatividade todos nós temos, então eu apoio fortemente. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita.